TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo, agora são 3 horas e 32 minutos e você vai ver a reunião ordinária da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara. Acompanhe na presidência do vereador Paulo Haddad. Muito boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos acompanha aqui no plenário, muito boa tarde àqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Dar as boas-vindas aqui à nossa diretora Andréa von Zuben, diretora do Devisa, também ao doutor Lair Zambon, nosso secretário municipal de saúde, o amigo vereador Jair da Farmácia, o meu amigo presidente da rede Mário Gatti, doutor Sérgio Bisoni, o meu amigo vereador Cecílio Santos, e a vereadora Mariana Conte. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a 6ª reunião ordinária da Comissão de Política Social e Saúde, a ser realizada no dia de hoje, no dia 15 de setembro, uma quarta-feira, a partir das 15h30, que tem como pauta a volta das cirurgias eletivas no município de Campinas, pós-pandemia. Então, eles vão nos colocar a par de como as cirurgias eletivas estão caminhando e como elas estão sendo agendadas. E também, não menos importante, vamos discutir um pouco, falar um pouco sobre essa nova variante Delta, que é uma variante que tem uma transmissibilidade muito grande e é a variante que está circulando pelas nossas cidades, pelo nosso estado, pelo nosso país. Então, sejam todos muito bem-vindos e já de antemão agradeço, doutor Sérgio, o doutor Lair e a doutora Andréa pela presença e por ter aceito o nosso convite de estarem aqui. A doutora Andréa tem uma apresentação a ser feita, então eu vou passar a palavra a ela e deixar a doutora fazer a sua apresentação para que a gente possa, dessa forma, dar início aos nossos trabalhos da tarde de hoje. Boa tarde, vereadores, boa tarde a todos que estão nos assistindo, boa tarde ao secretário, ao presidente da rede Mário Gatti. A apresentação que foi me encomendada é falar um pouquinho da variante Delta e da situação epidemiológica de Campinas agora. Pode falar, será? Sobre a variante Delta. A variante Delta é uma variante que foi detectada pela primeira vez na Índia, em outubro de 2020, por isso ficou conhecida como a variante indiana. Variantes nada mais são do que mutações do vírus SARS-CoV-2. A variante ela foi muito rapidamente, ela começou na Índia, e hoje ela já está registrada aí em mais de 130 países. É uma variante considerada de bastante preocupação, porque ela é mais transmissível que as anteriores e é mais contagiosa que a cepa original. O grande problema dessa variante é que ela dá sintomas muito brandos, Ela não é igual à variante P1 amazônica, por exemplo, que era anterior, que tinha como... ela dava uma febre alta, dava bastante dor de garganta, perda de olfato e paladar. Essa variante ela já tem sintomas de dor de cabeça, mal-estar e coriza. E por ela ser muito parecida com uma gripe ou com um resfriado comum, as pessoas acabam saindo de casa achando que elas não estão com Covid. Acho que a pergunta que todo mundo faz é se as atuais variantes são efetivas, as atuais vacinas são efetivas. E sim, a resposta é sim, elas são efetivas para combater as formas graves da Covid, que é o objetivo de toda vacina, proteger individualmente contra as formas graves, risco de hospitalização e óbito. Então, as vacinas, todas elas, Coronavac, AstraZeneca,
Janssen e Pfizer, elas mantêm um bom perfil de segurança na diminuição de hospitalizações, internações em terapia intensiva e outros. Bom, o que a gente vê no mundo sobre a vacinação e a variante Delta? Essa variante, ela acaba gerando mais casos graves em locais com baixas taxas de vacinação. Por exemplo, nos Estados Unidos, é bem fácil de ver a diferença entre locais com bastante vacinação e pouca. E a gente vê proteção contra a gravidade e morte em pessoas vacinadas com as 2 doses após 15 dias da segunda dose. Onde está circulando, né? No Brasil. Já chegou a todos os estados brasileiros, faz 2 dias que passou a circular em todos, é o Distrito Federal. E já representa a maioria das amostras sequenciadas no país durante o mês de agosto. A Delta tem uma característica de todo lugar que ela entrou, ela é a variante que mais circula. Campinas teve 8 casos confirmados em amostras coletadas dia 8 de agosto, não significando que tem só 8 amostras, mas sim que tem circulação dessa variante. E por sua característica de dominância, é bastante provável que já esteja sendo a variante de maior circulação em Campinas. Rapidamente, como é que está a nossa situação hoje? Isso daqui a gente faz uma conta de todas as pessoas com sintomas respiratórios que aparecem, tanto nos pronto-atendimentos como nos centros de saúde, e a gente vê, né, que a gente teve uma estabilidade contínua por várias semanas epidemiológicas aqui. Na semana passada, uma queda brusca, né, de 4.124 para 2.735 casos atendidos. E nessa semana, até hoje, 969, até ontem. Casos hospitalizados, a gente também, a barrinha vermelha são casos hospitalizados por Covid, a barrinha azul por síndromes respiratórias agudas graves no geral. E a gente vê que o Covid hoje, a maioria das pessoas não tem Covid, mas outras síndromes respiratórias. A nossa taxa de positividade está em torno de 25% para casos graves, então, de cada 4 casos graves, somente 1 é Covid. E a gente vê uma queda importante do número de casos hospitalizados. Isso é uma outra forma de olhar, eu dividi entre maiores de 50 anos e menores de 50 anos, e aí a gente vê também uma queda nas 2 faixas etárias. A queda começa antes em maiores de 60 anos, justamente por um gráfico que eu vou mostrar, que é a vacinação. Aqui a mesma coisa, né? Óbitos, uma queda importante nos meses a partir de junho. A gente já teve um número de casos muito grande, também dividido em mais de 60 e menos de 60. Eu acho que esse gráfico ele é muito ilustrativo da força que está tendo a vacinação em Campinas. Então, como eu trabalhei, eu peguei os casos, todos os óbitos em pessoas com mais de 60 anos e a cobertura vacinal da população nessa mesma faixa etária. Cobertura vacinal com 2 doses ou dose única. Vocês vejam que conforme aumenta a vacinação, vai diminuindo o número de casos, até que quando a gente chega a 100, de óbitos, desculpa, quando a gente chega a 100%, a gente só teve 2 óbitos agora em setembro. Como que está a vacinação em Campinas? Talvez já tenha passado esse dado de ontem. Foram vacinados 1.461.939 pessoas, sendo que com primeira dose 869.599 e a segunda dose ou dose única quase 600.000 pessoas. Agora iniciamos a dose 3 ou dose adicional, que é a vacinação que está ocorrendo para maiores de 85 anos. E a gente começou com pessoas acamadas, então somente 277 pessoas foram vacinadas com a dose 3, embora aí nosso agendamento esteja aberto e a gente tem quase 3.000 pessoas agendadas para tomar a vacina.
para informação de todos, isso era o que eu tinha para falar. Nós estamos com vagas de vacina aberta para maiores de 18 anos e para maiores de 85 anos. O site, né, continua o mesmo, que é www.vacina.campinas.sp.gov.br. O que a gente tem de dizer, para dizer de bastante importante, é que a vacinação ela foi um sucesso, né, desde o começo. Ela, tanto na organização, ausência de filas, na forma que foi feita por agendamento, mas o maior sucesso na diminuição de casos graves, hospitalizados e óbitos, que era o grande objetivo dessa vacinação. Era isso, vereador. Eu agradeço e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado, doutor André. Eu vou combinar aqui com os vereadores. A gente vamos esgotar os assuntos e aí a gente passa para que os senhores e senhoras, e senhora, no caso aqui, façam os seus questionamentos. Pode ser? Pode ser? Então tá bom. Quero registrar aqui também a presença do amigo, querido vereador Rodrigo da Farmadic, membro da Comissão de Política Social e Saúde, doutor Fábio, que é diretor financeiro da Rede Mário Gatti, o amigo Steno, diretor técnico das UPAs e do SAMU, o André Jardim, que está como diretor técnico do Mário Gatti, e a Mildiane, que é assessora direta do doutor Sérgio Bisoni. Eu vou passar agora a palavra para o doutor Sérgio Bisoni para que ele possa fazer um relato de como se encontra, qual é o cronograma, quais são as ações que a Rede Mário Gatti está colocando em prática na volta das cirurgias eletivas, né? Nós temos aí, tenho certeza que um grande número de cirurgias represadas, e isso, de alguma forma, elas têm que ser equacionadas. E peço aí que o doutor possa passar para a gente quais são as ações que estão sendo tomadas pela Rede Mário Gatti e pelo senhor. Perfeito. Boa tarde a todas, todos. Está desligado. Tá ligado? Tem que ficar vermelho. Vermelhinho. Alô, alô. Agora tá. Em nome do vereador Paulo Haddad, quero cumprimentar a vereadora, os demais vereadores presentes, senhoras e senhores. A ideia hoje, mais ou menos, é explicar como é que nós estamos agindo no retorno a uma normalidade pós uma pandemia intensa. Em conjunto, muito próximo, junto com o secretário de Saúde, com a Andréia da Devisa, nós temos tido reuniões semanais e, mais ou menos pelo que ela apresentou, está nos guiando na reversão dos leitos de UTI Covid e de enfermaria Covid. Como todos sabem, o Hospital Ouro Verde ficou praticamente 100% Covid durante meses, aí, mais de 15 meses. Agora, recentemente, esse ano, o Hospital Mário Gatti Amoreiras também está praticamente exclusivo da Covid. E a gente, a partir de agosto, final de julho, nós começamos a discutir a reversão dos leitos, ou seja, desativar os leitos UTI Covid e transformando em UTI não Covid, em função da demanda dos pacientes represados que transcorreu durante toda essa pandemia. Hoje, atualizando, nós desativamos os 30 leitos, coisa de 15 dias no Mário Gatti, da UTI Covid, praticamente estamos sem enfermaria Covid no Mário Gatti. Ouro Verde, hoje, nós temos 30 leitos de UTI Covid e 30 não Covid. Amoreiras, o Mário Gatti Amoreiras, praticamente os 15 leitos de UTI de enfermaria são Covid. E ainda temos o Carlos Lourenço, que seria, numa próxima etapa, a UPA, que foi transformada exclusivamente em leitos Covid, e revertê-lo para uma UPA de atendimento normal. Então, a gente está tendo cuidado de ir gradativamente fazendo essa reversão, no sentido de sempre esperando para avaliar semana a semana como é que está a evolução da pandemia. Porque, apesar da evolução estar favorável, nos preocupa um pouco considerar como terminada a pandemia. Eu acho que não. Provavelmente, isso é opinião pessoal, a gente conversa muito aí, eu tenho a impressão que nós vamos ter que conviver com essa pandemia e, provavelmente, assim que ela amenizar em função da vacinação, todos os procedimentos estão sendo feitos, nós vamos ter que ter algum local da nossa rede dos hospitais para atendimento de doenças respiratórias perenemente. A gente acha que não vai terminar 100%.
Nesse movimento, o que a gente está fazendo? Tentando chamar os doentes. A crise ela nos dá a oportunidade de fazer algumas reorganizações. Então, nós estamos reorganizando o ambulatório do Mário Gatti. Nós revimos que ele ficou parado durante meses, revimos toda a estrutura, estamos reposicionando, refazendo as cargas horárias. E, junto com o pessoal da regulação da saúde, a gente está tomando cuidado de manter um esquema em que eu tenha sempre a agenda sol, para atender também a demanda das UBSs. Então, nós estamos reorganizando. Eu pedi para fazer um levantamento das cirurgias eletivas. Por mais que tivesse proibido, nós não paramos de operar cirurgias eletivas. Então, só para vocês terem um número, nesse ano, de janeiro até agora, nós fizemos na rede, no Hospital Mário Gatti, 967 cirurgias eletivas, 1.374 cirurgias de urgência, 100 cirurgias de emergência, e perfazendo um total de 2.441 cirurgias nesse ano. No Hospital Ouro Verde, nós fizemos 2.811 cirurgias, com uma média de 351 cirurgias mensais, e sempre mantendo essa média, 40% de eletiva e 60% de urgência. Você fala, mas não estava proibida a eletiva? Na verdade, essas eletivas são assim, são cirurgias que não são de urgências, mas têm um tempo para fazer, um time para ser feito. Então, nós tivemos que ir suprindo essa demanda e pulando todos os obstáculos. Quer dizer, teve época, por conta das improvisações, não, das aberturas das UTIs, nós precisamos tirar anestesista para trabalhar como intensivista. Então, eu estava no período de janeiro, fevereiro praticamente, até julho, com 4 salas do Centro Cirúrgico do Mário Gatti funcionando. O mês passado já passamos para 5, 2 vezes por semana, 5, 3 vezes por semana e 6, 2 vezes por semana. E a partir do mês que vem nós vamos trabalhar a carga plena. Eu já estou contratando mais 6 anestesistas de maneira emergencial e mais 3 neurocirurgiões. O Hospital Ouro Verde, que ele ficou exclusivo, uma das UTIs foi montada dentro da área de cirurgia ambulatorial. Então, o próximo passo nosso é desativar essa UTI, voltarmos a atendimento de cirurgia ambulatorial e priorizarmos nessa área a oftalmologia, cirurgias oftalmológicas e cirurgias de otorrino. E, com isso, eu libero as salas do centro cirúrgico para que possam atender essa demanda. Então, nós estamos nos organizando para voltar a plena carga com todas as equipes. No local que nós fechamos os 30 leitos de UTI do Mário Gatti, estamos transformando em enfermaria para poder dar suporte às clínicas cirúrgicas e vamos providenciando, já semana que vem já está em ação, 8 leitos de hospital dia, para a gente poder rodar cirurgias que não precisa ficar hospitalizado, conseguir um volume maior de atendimento de cirurgia. Então, nós estamos fazendo um desenho, praticamente já estamos trabalhando. E eu queria realçar o seguinte, as cirurgias oncológicas que nos preocupam bastante, elas nunca deixaram de ser feitas. Na verdade, nós tivemos que priorizar as mais críticas, digamos assim, mas as cirurgias oncológicas que ainda tem uma fila relativamente grande, que não tem um time tão justo para fazer, nós estamos também agora agilizando e priorizando. Então, nós estamos num ritmo grande, eu estou praticamente repondo a equipe completa de anestesia, o Ouro Verde também está funcionando praticamente a carga plena no centro cirúrgico, e nos preocupa, e estamos reorganizando, junto com a regulação do município, a fila única, que isso nos preocupa bastante, no sentido de que, o que nós tivemos que fazer? Tivemos que resgatar, ligar para os doentes, identificar aqueles que estavam tinha pacientes que estavam em 3 filas, estava no Mário Gatti, no Ouro Verde e na PUC, eventualmente na Unicamp. Tinha cara que já tinha resolvido a cirurgia. Tinha paciente que deixou de ser eletivo e virou urgência e foi operado. Então, nós estamos tendo cuidado de chamar cada paciente, identificar, saber o status dele atual e colocar numa fila. E a ideia partiu, assim, a Secretaria de Saúde faz absoluta questão que isso venha a ocorrer. Eu imagino que até o final do ano a gente consiga ter uma fila única visível para a população poder saber em que lugar da fila ele está. Ela está bom, mas a pessoa está na fila, como ela fica ali, se por acaso, o caso dela deixar de ser, precisar alguma priorização médica, vai ter que ter uma justificativa absolutamente precisa por que ela vai passar à frente. Então, a gente está tentando, com isso, evitar furar fila, evitar pressão para que
paciente seja colocado em outra fila, enfim. Nós estamos nos organizando para suprir a demanda, mas a demanda é grande, é bastante grande. E nós achamos que depois de 2 ou 3... outra coisa, antes que eu esqueça, perdão, estou pulando. Nós estamos nos organizando para fazer alguns mutirões também. Então, o primeiro deles, a gente pretende que seja, eu estou me organizando para ver se eu consigo, em outubro, que tem um feriado do dia 12, que são 4 dias, aproveitar esses feriados para fazer um mutirão. Por quê? Porque quando você faz o mutirão, eventualmente o doente fica sem condições de sair no dia seguinte ou no outro, e eu acabo atrapalhando a rotina. Com 4 dias, eu acho que eu consigo dar um avanço importante. Nós já fizemos um mutirão nesse período aqui da cirurgia pediátrica e de cabeça e pescoço. Foram feitos em 2 sábados separados. Agora, o próximo provavelmente será da ortopedia, que tem uma demanda bastante importante na cidade. E eu estou me organizando para ver se eu consigo fazer um pouco no Mário Gatti e um pouco no Ouro Verde para aumentar ainda mais o número. Estou calibrando o número de profissionais, tanto da anestesia quanto da especialidade. E em novembro, a urologia já pediu se podia se credenciar para também suprir uma demanda de RTU de próstata, que tem uma fila bastante significativa. Nós estamos tentando nos organizar, porque aí depende de equipamento, depende de uma série de fatores médicos, tudo que dê para fazer. Então, a ideia é tentar correr atrás do prejuízo. Acredito que a gente vai suprir uma boa demanda, mas vai ter alguma pressão, vai aparecer, porque, veja bem, à medida que você tira a fila, está chegando doente. Então, é uma fila sem fim, né? Então, a ideia é se reestruturar para que tenha uma continuidade e possamos avançar bastante nisso. Estou à disposição, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, alguma coisa. Obrigado, doutor Sérgio. Nós vamos agora passar a palavra ao nosso secretário de Saúde para que ele faça as suas considerações. Em seguida, a gente abre a palavra aos vereadores para que eles façam os seus questionamentos. E aí o senhor vai ter a oportunidade de responder alguns questionamentos. Também registrar aqui a presença do amigo Irineu, que nos abrilhanta muito com a sua presença. Obrigado, viu, Irineu, pela presença. Secretário, a palavra é do senhor. Bom, boa tarde. Eu gostaria de agradecer ao presidente Zé Carlos, eu gostaria de agradecer ao Paulo Haddad, da comissão, e eu queria estender o agradecimento a todos os vereadores aí para dar-nos oportunidade de a gente expor um pouco o que nós vivenciamos aí junto com a autarquia Mário Gatti nesses quase 9 meses. Gostaria de pôr um pouco dessa minha experiência de todos os anos aí que eu trabalhei um pouco na saúde pública, e eu acho que nós viveremos ainda uma crise de saúde pós-pandêmica, já começamos a viver, e nós viveremos essa crise ainda em 2022. Temos hoje um corpo de saúde muito cansado, tanto a rede como a rede hospitalar, as pessoas estão trabalhando incessantemente desde março do ano passado, muita gente em home office, e o que chega agora de home office e encontra as pessoas muito cansadas, e a gente tem que tomar cuidado hoje de abrir crítica a essas pessoas, porque realmente as pessoas estão muito saturadas do ponto de vista de ter vivenciado tudo isso aí desde março do ano passado. Então, eu até pedi um pouco a casa aqui para nos ajudar nessa luta que vai se estender até 2022, podem ter certeza. Não só a crise da pandemia, eu acho que nós estamos saindo dela, mas nós vamos pegar muita sequela das coisas que estão acontecendo e, ao mesmo tempo de enfrentar todas as coisas de represamento, nós vamos ter que fazer a vacinação até 2022. Ninguém tenha dúvida que haverá vacinação em 2022 para a mesma patologia. Eu imagino que agora nós começamos a pegar essa ressaca que eu chamei, né, que são os casos represados de oncologia, principalmente relacionados aos diagnósticos, que era um diagnóstico precoce, está começando a se tornar tardio, principalmente a agudização de casos crônicos, tipo a diabetes levando a distúrbio de dislipidemia, a cardiopatia isquêmica. Para as pessoas terem ideia,
na segunda-feira, no Hospital das Clínicas, havia 35 pessoas esperando cirurgia cardíaca à tarde. Isso tudo é o que eu chamo de sequela da pandemia. Fora isso, hoje, só na Secretaria de Saúde, eu não sei na rede hospitalar, mas na Secretaria de Saúde nós estamos por volta de 240 colaboradores afastados, sendo 50 gestantes. Então, alguns centros de saúde, eles têm o corpo completo, mas, na verdade, as pessoas estão afastadas, o que fica difícil a gente cobrir. Então, eu pedia que as pessoas poderiam entender um pouco, nesse momento, o que nós estamos vivendo. Quando eu cheguei em janeiro, na verdade, eu comecei em dezembro, a primeira coisa que eu fiz diagnóstico em relação à Secretaria de Saúde é que Campinas gasta muito dinheiro em saúde, eu não tenho dúvida que ela gasta muito dinheiro, e principalmente que eu chamo de gestão na ponta. Falta um médico lá, falta um serviço social, toda essa coisa, e ela gasta muito pouco dinheiro no meio, que é onde se faz a gestão e onde se coleta dados. Onde se coleta dados, você consegue fazer gestão. Depois eu queria falar uma palavra sobre a fila de represamento em Campinas, sobre a dificuldade que nós temos de adquirir dados. E, nisso tudo, nós começamos a tomar algumas medidas já estruturantes. E essas medidas estruturantes, primeiro, é explicar para as pessoas que mandam, explicar por que a gente acha que tem que gastar um pouco mais de dinheiro no meio e menos na fonte. Basicamente, ao meu ver, nós precisamos ter informação. Hoje vocês vão ver, alguém pergunta para nós, quantas pessoas tem na lista de espera para fazer cirurgia? Eu não sei. Muito provavelmente o Sérgio não sabe, ninguém sabe, quem for falar, chuta. E nesse meio tempo, amanhã deve sair a licitação da telemedicina. É uma grande modernização que vai acontecer em Campinas. A modernização, a telemedicina, vamos deixar claro que ela não é só aquela consulta online, ela significa muito mais que isso, ela significa acesso a informações, acesso a resultados de exame. Ela faz uma interface enorme em relação à parte de centro de saúde, às especialidades e principalmente a área hospitalar. A gente imagina que eu e o Sérgio, nós temos esse projeto de fazer essa interface. Sabemos que na gestão passada houve problemas do ponto de vista estrutural entre a autarquia Mário Gatti e a rede de saúde, e eu e o Sérgio conversamos toda semana sobre esse assunto, do ponto de vista de fazer uma integração muito maior do que estava existindo. Deve estar saindo esse ano ainda, vocês vão ver que se faz muito pouco, a rede faz muito pouco exame de imagem, principalmente ultrassom. Nós estamos em fins de abrir a licitação no ponto de vista de contratação, alugar equipamentos e usar a mão de obra da rede do ponto de vista de fazer exames. Então, aquela desculpa que os equipamentos são quebrados, a gente quer tirar essa desculpa. Nós estamos fazendo uma reestruturação administrativa grande, do ponto de vista de mudar processos, tudo no sentido de agilizar. Sei que quando eu entrei aqui havia 73% de medicamento, o restante era faltante, no momento são 84%. Hoje, Campinas, ele tem a obrigação de gastar 2 milhões e 800 de medicamentos, mas nós estamos fazendo um plano de gastar por volta de 15 milhões de medicamentos. Um dos grandes problemas hoje é que não só o pessoal da rede pública, mas a rede privada, a medicina privada, muitas dessas pessoas têm procurado o centro de saúde no sentido de obtenção de medicamentos, mas que, na verdade, eles têm o direito de fazer isso daí. E nós estamos mudando também o processo do almoxarifado. A logística do almoxarifado é tudo hoje na saúde. E talvez o nosso grande projeto, para mim, hoje, era montar uma grande... Hoje a regulação
que a gente entende por regulação é aquela coisa de fazer uma certa transferência disso ou daquilo, mas a minha ideia é montar uma grande diretoria de regulação, que ela envolve, além dessas coisas, de fazer essa transferência, essas coisas todas, envolver o SAMU mais diretamente, envolver o SAEC diretamente, envolver os procedimentos de alta complexidade. E o que o Sérgio falou da história da fila única. Provavelmente em 20 a 30 dias nós vamos ter o projeto da instituir a fila única, conversando com a rede privada, com a nossa rede pública e também com os hospitais conveniados, no sentido de unificar isso daí. Isso daí é uma coisa que dá uma agilidade imensa e a gente começa a conseguir cobrar das pessoas, fazer as metas assistenciais. Eu também queria dar uma palavra, assim, agora fazendo um ponto, eu queria dar uma palavra em relação à transformação. Eu vi que essa semana saiu muita crítica das transformações de leitos Covid em leito não Covid, como o aumento da taxa de ocupação. Eu não entendo exatamente qual é a dificuldade de enxergar. Nós saímos em janeiro de 70 leitos, 74 leitos para 162. E quando nós estávamos com 162, nós tivemos 150, quase 150 pessoas na porta, precisando de UTI. E nesse momento, agora, nesse momento, nós estamos diminuindo, todos os leitos estão se transformando em leito de não Covid. Lembrar que uma das áreas do Ouro Verde, que estava funcionando como Covid, ele vai funcionar para centro de recuperação dos pacientes com sequela de Covid. Muito provavelmente, em começo de outubro, deve começar a funcionar. O que mais? Essa transformação. Em relação a essa taxa de ocupação, hoje, por exemplo, que a taxa de ocupação nós diminuímos para 74 leitos, entre conveniado e o leito próprio, e nós vamos abaixar agora para 65. E hoje nós temos 50 pacientes internados em UTI, nos permite fazer isso, e permite também transformar todos esses leitos que nós estamos falando no sentido de fazer enfrentamento todo esse represamento que nós estamos hoje por esse motivo aí do ponto de vista de procedimentos seletivos. Em relação ainda a essa história do represamento, hoje eu vi os dados do Ministério da Saúde, em que ele fala que existe 3 milhões de procedimentos seletivos que têm represamento, sendo que 31% estão no estado de São Paulo. Se a gente imaginar que dá por volta de 670 mil procedimentos, a gente imaginar que Campinas é uma cidade de 2,6% de habitantes que tem no estado de São Paulo, nós estamos imaginando aí hoje em torno de 15 a 17 mil procedimentos que estão represados. Isso se esses dados forem verdadeiros. De qualquer maneira, nós não estamos esquecendo disso, nós estamos fazendo um grande movimento, estamos trabalhando, temos reunião toda semana com o pessoal todo o pessoal da saúde, reunião com todo o pessoal da autarquia Mário Gatti, no sentido de amenizar essa crise. Mas eu estou dizendo, assim, uma coisa importante hoje é a gente fazer as reformas estruturantes. Sem essas reformas estruturantes na saída, nós vamos ficar patinando, gastando um monte de dinheiro. Então, por isso que eu gostaria muito, sim, que nos ajudasse nessa transição dessas reformas estruturantes. Eu tenho a impressão que a telemedicina vai ser um grande fator aí de contribuição para essa modernização da área da saúde, né? Como um todo. Eu acho que é isso, eu estou à disposição. Secretário, muito obrigado. O nosso tempo aqui é curto, mas se Deus nos permitir, e há de permitir, voltaremos aqui para passar à população ações da Secretaria, com certeza ações que vão impactar muito na vida do nosso cidadão comum. Mas, de antemão, parabenizá-los pela gestão, a forma que estão administrando, né, a Secretaria. Parabéns a todos.
Eu sou um homem à moda antiga, então, primeiro começou a doutora Andréa e eu vou pedir licença aos vereadores que a vereadora comece os questionamentos. Apesar de que fico um pouco preocupado, porque quando ela faz os questionamentos, sobra quase nada para ninguém, mas a vereadora sabe que é brincadeira, ela sempre propositiva nos seus questionamentos, só pediria que a gente fosse bem conciso e, né, nas colocações, enfim, para que a gente possa caminhar e deixar os outros vereadores também fazer os seus questionamentos. Presidente, vereador Paulo Haddad, eu prometo que eu vou ser bem rápida e sucinta, e você sabe que eu cumpro as minhas promessas. Então, eu quero aqui desejar boa tarde a todas e todos, quero saudar o Dr. Laís Zambon, o André von Zuben, o Dr. Sérgio, vereador Paulo Haddad, Rodrigo da Farmadic, Cecílio Santos, Marcelo da Farmácia, a equipe aqui da Secretaria de Saúde e os trabalhadores que fazem aqui essa sessão possível também. Marcelo, Jair da Farmácia. Desculpa, me desculpe, eu confundi. Vereador Jair da Farmácia. Bom, eu quero fazer uns questionamentos rápidos em relação às questões que foram apresentadas. Primeiro, essa questão da variante Delta. Achei importante a apresentação da doutora Andréa von Zuben, apontando aí a diminuição dos casos graves e das internações, né? Isso é uma demonstração que, de fato, a vacina ela funciona, ela é importante. Eu quero ressaltar aqui, né, essa importância da vacinação no sentido da prevenção dos casos graves. Compartilho da mesma preocupação e da mesma opinião que foi expressada pelo Dr. Sérgio, de que nós vamos ter que conviver um tempo com essa situação. E é exatamente isso que eu gostaria de tratar aqui, né, porque a circulação dessa nova variante é uma questão preocupante, ainda que nós tenhamos uma diminuição importante dos casos graves e da internação. E eu digo isso porque, enquanto, né, é uma variante, como tem sido apontado, uma variante mais transmissível, uma variante de rápida propagação, e na verdade, a preocupação é com relação a como a gente consegue diminuir a circulação do vírus, inclusive para que a gente possa evitar novas variantes, né? Acho que essa tem sido uma preocupação em todo mundo, e a vacinação ela é importante nesse sentido, né? Porque, enfim, além de prevenir os casos graves e os óbitos, né? A diminuição, quer dizer, quanto mais leve o sintoma, mais possibilidade que a gente tem de controlar. Mas aí eu queria dialogar um pouquinho isso com o que a Andréa falou, né? Da mudança das características dessa variante. E a mudança das características, se isso altera os protocolos, né? Porque até então a identificação principal, digamos assim, alerta da identificação era a perda de olfato e paladar, né? Se isso existe uma mudança com relação a isso. Tem uma questão, uma preocupação com relação à vacinação dos adolescentes, né? Eu acho que conversei com pessoas da área da educação, com pessoas, né, professores, familiares, e me parece que está tendo uma pouca interação no sentido do incentivo da vacinação dentro das escolas também, né? Então, isso é uma coisa importante. Não vi, e pelas pessoas que eu consultei e conversei, me falaram que não chegou material, enfim, material de incentivo aos adolescentes que estão aí na faixa da vacinação. Isso é importante também, né? O incentivo da vacinação e o intercâmbio com entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. Sobre a questão dessa demanda reprimida, e eu acho que isso vai ser um grande desafio, né?
a questão da demanda reprimida, né, não apenas das cirurgias, mas mesmo das consultas e das especialidades, né. Como usuária do SUS, eu devo dizer que, se é uma coisa que nós evitamos nos últimos 1 ano e 6 meses, foi fazer consulta. Então, eu mesma, eu digo assim, sou usuária do SUS e devo dizer que tenho muitas consultas a serem feitas, e a gente sabe que a demanda vai aumentar, e tem essa característica de profissionais da saúde extremamente cansados, profissionais da saúde, nós tivemos perdas de profissionais, né, nós tivemos aí a perda de profissionais, então, acredito que a demanda pelos profissionais, e a minha pergunta é sobre a questão da previsão aí de abertura de concurso público, como lidar com isso. Concordo que a telemedicina, ela realmente vai fazer uma diferença importante, né? Acho que pelo que nós temos conversado aí foi uma experiência, digamos assim, um saldo importante, uma experiência importante aí né, da pandemia. Acho que a nossa ideia é incorporar as experiências que de uma certa forma foram positivas, né? Então essa é minha questionamento sobre a questão de concurso público, visando aí essa demanda reprimida de especialistas, mesmo das cirurgias, enfim, para que a gente possa ter uma adequação e conciliar então essa, digamos assim, uma transição à normalidade, né? Acho que a gente precisa construir isso, né? A normalidade ela não está na nossa porta, mas é necessária uma transição à normalidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, vereadora, os seus questionamentos extremamente importantes e realmente cumpriu o comprometido. A vereadora foi breve. Doutor Sérgio quer responder? Tem alguma coisa que quer deixar para a doutora Andréia? Doutora Andréia, por favor. Oi, Mariana, acho bem pertinente suas colocações. Bom, o que a gente tem visto, né? Embora tenha havido flexibilização, as pessoas estão saindo, estão nas ruas, acho que havia um cansaço muito grande da situação do isolamento social. A gente tem visto em Campinas uma boa adesão ao uso de máscara, as medidas, pelo menos, de distanciamento físico e higienização de mãos. E eu, de verdade, eu sempre defendi, há muito tempo, assim, que a gente tinha que ensinar as pessoas a saírem de casa. A gente não podia ficar para sempre em casa. E eu acho que a gente tem conseguido manter não somente a diminuição de hospitalizados e óbitos, mas também diminuição da circulação viral, porque a gente teve uma diminuição de casos bastante expressiva. E eu posso afirmar isso porque nós temos um sistema extremamente sensível, que eu acho que é o único, talvez, ouso dizer, do país, que a gente monitora sintomáticos respiratórios e não a síndrome gripal propriamente dita. Qualquer sintomático respiratório que chegue no pronto atendimento ou nos centros de saúde, a gente monitora e vai vendo se está tendo algum aumento. Isso é um indicador precoce de avaliação. Se tiver aumento, a gente imediatamente já pensa em medidas. Durante toda a pandemia foi assim, a gente teve sucesso nisso. E nós fazemos muita coleta, tanto de PCR como de teste de antígeno. E a positividade, como eu falei, para casos leves está 21%, e para casos graves está 24%, mostrando que a circulação viral está baixa. Então, eu acho que manter essas medidas, que são as medidas preconizadas de distanciamento, máscara e higienização de mãos, elas dão conta de evitar maior circulação viral e, consequentemente, mais transmissão e, consequentemente, surgimento de novas variantes. Então, acho que isso é uma primeira coisa. E a segunda coisa sobre mudar protocolos, não mudamos, é o mesmo. Eu acho que, assim, tem um problema, que é o seguinte, as pessoas entenderem que, eu só estou com uma dorzinha de garganta, só estou com um pouco de coriza, e não precisa tomar cuidado, não precisa ficar em casa, isso preocupa. O que é importante as pessoas entenderem. Qualquer manifestação respiratória hoje
tem que se pensar que pode ser Covid e tem que adotar todas as medidas preconizadas. Aliás, se não for Covid, a etiqueta respiratória manda que quando a gente está resfriado ou com gripe mesmo, a gente não deve ficar nem circulando e não deve andar sem máscara, ainda mais nesse contexto pandêmico. E a terceira coisa que eu até já anotei aqui, achei bastante pertinente, é a gente fazer um aviso mais contundente para as escolas sobre vacinação de adolescentes. Acho extremamente importante, geralmente a gente faz essa parceria, dessa vez ainda não fizemos, acho que a sua lembrança foi muito importante, eu vou providenciar isso, que eu acho que ajuda. Não estamos... existe assim, um boato que eu gostaria até de desmentir, que é uma fake news, na verdade. Tem um documento do Ministério que não recomendava vacinação para adolescentes, exceto os com comorbidade. Porém, já saiu uma nota técnica recomendando. Então, é totalmente recomendável e não tem... problema nenhum, pelo contrário, deve se vacinar, porque quanto mais gente vacinada, menor será a circulação viral, menor a produção de variantes e menor a chance da gente infectar outras pessoas, porque a gente sabe que vacinado, embora possa se infectar e transmitir o vírus, é sempre menos vírus no trato respiratório e aí menos transmissão. Então, é isso, a gente precisa estimular os adolescentes a irem, estimular as pessoas maiores de 85 anos a tomar a terceira dose. A gente está um pouco preocupado, aproveito para falar, nós abrimos 9.500 vagas para pessoas maiores de 85 anos e estamos com 3.000 agendados. Isso não costuma acontecer, geralmente acaba muito rápido nossas vagas. Então, de novo, reforçando a importância da dose adicional, porque a gente sabe que tem queda de anticorpos 6 meses depois da segunda dose, e a gente sabe que a vacinação é a melhor arma para não haver gravidade dos casos. Acho que eu respondi. Se faltar alguma coisa. Obrigado, Andréa. Agora eu passo a palavra ao Dr. Sérgio para que responda os questionamentos da vereadora. Não, sobre a demanda reprimida, né? Quando eu comentei sobre cirurgia, que na verdade é o mais premente, que obviamente os quadros clínicos estão aí, e a reestruturação dos ambulatórios, porque a gente tem que trabalhar em conjunção com as UBS. Então, a distribuir o que é pertinente a quem, deixar bem definido para que a demanda flua. E os casos encaminhados para a UBS, seja clínico ou cirúrgico, a gente possa dar conta. E aí nós temos um problema que é um problema antigo. Como é que se repõe aposentadorias, afastamentos, doenças e mortes que aconteceram na pandemia? Nós fizemos uma série de concursos públicos emergenciais para repor médico e nós competimos com uma coisa muito complicada que chama-se contratação de médico por tudo quanto é hospital para trabalhar em UTI. Chegou um momento, nós não tínhamos mais quase profissionais qualificados. Então, você abria um certame para fazer um chamamento, uma contratação, e você não tinha médico. Então, recentemente, nós abrimos 20 vagas para clínicos, só para historiar um pouquinho, só para contextualizar. Quando nós chegamos, eu, doutor Laí, existia um concurso da área de saúde em vigência. Então, a Secretaria de Saúde pediu clínico e nós tínhamos necessidades de enfermeiros, técnicos de enfermagem, clínicos e pediatras, basicamente isso. Enfermeiros, praticamente, a Secretaria de Saúde pediu, nós pedimos pediatra, precisava em torno de 38, conseguimos 20 e poucos, depois não tinha mais no concurso. Técnicos de enfermagem, não tinha nenhum, já tinham todos sido relocados. Clínicos, nós precisávamos de 68, tinham 17, nós conseguimos contratar 3. Os 3 foram para o SAMU, sendo que um já saiu do SAMU. Fizemos um concurso emergencial, 20 vagas para clínico geral. Conseguimos contratar 12. Os outros 8 que acertaram, 2 no Campo Grande, chegaram lá, não quiseram ficar. 2 no Anchieta Metropolitano, então nós estamos com 12 contratados. Então, continuamente é uma dificuldade enorme de você repor. Agora estamos chamando anestesistas e neurocirurgiões. Isso é mais especializado, é um pouco mais tranquilo para fazer, mas quando você fala em clínico geral, pediatra, você tem uma dificuldade enorme. Então, estamos lutando e estamos proibidos de fazer concurso por lei federal até o final do ano. Então, nós estamos navegando nesse mar e vendo como é que a gente faz a reposição.
Eu acho que é isso, não sei se mais alguma coisinha. Obrigado, presidente. Vou passar a palavra agora ao vereador Cecílio Santos. Obrigado, presidente, vereador Paulo Haddad. Cumprimento ao secretário, doutor Lair, doutor Sérgio e a equipe de saúde aqui presente, demais vereadores, vereadora Mariana Conte, vereador Jair, vereador Rodrigo da Farmadic, que está aqui desde manhã aí na luta, né? Bom, bem objetivo, doutora Andréa, já estou, de certo modo, contemplado em relação à vacinação para os adolescentes, mas dentro dessa perspectiva, né, de estratégia de imunização, principalmente da população adolescente, que eu acho que é o público que agora precisa avançar um pouco mais, eu penso que, sem dúvida nenhuma, essa articulação das unidades básicas de saúde com as escolas é fundamental, né? Então, reforçar isso. E se a secretaria tem, né, eu vi no gráfico aqui um mapeamento importante, isso, do avanço das variantes e tudo mais, esse mapeamento por região, se tem, né? E isso é bem interessante, imagino, na estratégia de atuação da secretaria, tá certo? O agendamento ele está aberto permanentemente, né, para que os adolescentes, a população possa fazer o agendamento. Eu fiquei meio na dúvida se ele está aberto permanentemente ou não. Então, uma questão, tá certo? O doutor Sérgio, o senhor mencionou aqui a questão da fila, importante, e a estratégia que está adotando aí para atender esse represamento, acho que muito importante que, de fato, isso aconteça. Pergunto ao senhor sobre a questão dos exames de especialidades que também têm represamento e têm tido reclamações, tá certo? Em relação à sobrecarga dos servidores, é um problema, de fato, né? A gente entende e compreende isso, e principalmente na ponta, nas unidades de pronto atendimento, por exemplo, que é onde a gente tem tido maior reclamação. Mas eu queria perguntar se essa dificuldade da contratação emergencial, ela se dá em função do mercado mesmo, né, que está uma procura muito alta, ou tem questões, por exemplo, de valor de salário, né? E às vezes, por exemplo, nós temos no Campo Grande, o doutor Stênio tem brigado com a gente, e a gente com ele, e com os demais profissionais da gestão local, porque não se consegue fixar pediatra na região do Campo Grande, principalmente no PA Campo Grande de fim de semana, né? Mas das unidades básicas também, mas, enfim, falando da rede Mário Gatti, né? Então, tem questões de salário, de valores, né? ou não tem? Então, é uma questão que faço para o senhor. Doutor Laí, as reformas estruturantes, eu acho que o senhor tem razão, precisa realmente, telemedicina, como falou a vereadora Mariana Conte, mas tem uma outra questão que eu imagino se encaixe nessa reforma estruturante, que é equipamentos nas unidades básicas de saúde. Por exemplo, o autoclave, né? Foi comprado, a secretaria adquiriu, mas me parece que tem aí alguma dificuldade para que esses equipamentos sejam instalados nas unidades e possam funcionar adequadamente. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. E nós estamos na expectativa, de fato, para que os medicamentos cheguem e o senhor consiga resolver essa questão. Faço voto que, de fato, isso se resolva de uma vez por todas. Por fim, vereador Paulo Haddad, acho que ainda nessa questão do estruturante, por exemplo, o centro de custo do Centro de Saúde Bassoli, eu fui procurado e cobrado para que trouxesse esse assunto, peço que o senhor nos dê um parecer. Por que não foi criado ainda? É uma medida ali burocrática, né? Imagino que administrativo não deve ter tanto problema para ser feito isso. Ou o que está ocorrendo que não foi criado ainda o centro de custo do Centro de Saúde lá do Jardim Bassoli. São essas minhas considerações, vereador Paulo Haddad. Obrigado. Muito obrigado, vereador Cecílio Santos. Vou passar a palavra ao nosso secretário, Lair Zambon,
que faça aí as suas considerações, responda as perguntas do vereador Cecílio. Eu acho que você tem toda a razão, viu, em relação à manutenção. Toda a razão. Isso aí faz parte já de um grande processo de manutenção, não só desses equipamentos, principalmente as autoclaves. Isso está no nosso radar. A própria manutenção predial podia estar muito melhor. E a manutenção dos automóveis. Ou seja, não tem nem como contestar você, só posso prometer que isso está no nosso radar e ele tem que melhorar, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu só queria falar um pouco em relação a toda essa história aí, eu até fiquei pensando hoje, eu não tenho muito jeito de vir falar nesse tipo de ambiente, eu tenho muita dificuldade e eu teria pedir uma certa desculpa. Mas eu fiquei pensando aqui em relação a essa variação delta, gama, que foi lá, trágico, lá em março, abril. E eu me lembro, eu até recuperei isso, aí eu falei que setembro, se tudo se encaixasse, como nós estávamos pensando, nós começaríamos a sair da pandemia. Eu nunca tomei tanta pancada do meio acadêmico, porque eu falei aquilo porque eles estavam fazendo uma cena trágica. E aí eu dividi o mundo nos que são acadêmicos e os que não são, que estão na linha de frente, sentindo todos os problemas, né? E aí nós estamos em setembro, nós estamos falando que nós estamos começando com os outros problemas. Tal. Então me lembrou bem a quantidade de pancada que eu ganhei do acadêmico quando nós falamos numa live que eu falei que em setembro nós começaríamos a assumir. E eu me lembro quando veio a Gama, teve um monte de noticiário de alguém que chegou a ser internado num hotel, depois num outro hospital privado na cidade da Gama. Foi ali que eu me lembro de estar conversando, tomando um café, eu falei, Andréa, a coisa vai ficar muito pesada. E a Delta, na verdade, essas mutações virais, elas ocorrem, e a mutação do coronavírus, ele é muito pouco. E essa própria Delta, ela, em quem está vacinado, ela faz... Entendeu? Diferente da Gama, que foi aquela do Amazonas, que pegou a gente de calça curta sem vacinação, e ela foi extremamente patogênica. Então, claramente, eu acho que a gente tem que ficar otimista. Claramente, eu acho que a gente tem que se organizar para sair dessa daí. Respondendo rapidamente também já. É o seguinte, exames para cirurgia pré-operatória são coisas pontuais. Então, os exames endoscópicos nós estamos com dificuldade pelo volume que tem. Mas eu acho que a maioria desses exames aí tem a Secretaria de Saúde, em termos das UBS, talvez seja um volume de mamografia, tudo isso daí. Mas eu acho que isso não vai impedir rodar cirurgia eletiva. Talvez a gente vai ter que fazer alguma contratação específica de exames para suplantar isso no momento mais agudo. Então, nós estamos estudando viabilidade econômica e factibilidade, quer dizer, ter quem faça com qualidade. Também não adianta fazer serviço de má qualidade que acaba atrapalhando em vez de ajudar. Agora, a fixação de pediatra é um problema sério, não é só salário, eu te garanto. Porque você chama, as pessoas em determinados locais aceitam aquele valor e tem distância. Hoje, infelizmente, vocês sabem disso, tem um problema chamado violência. São lugares, às vezes, que pela própria demanda, você pega o Campo Grande hoje, você sabe melhor que eu, em torno de 300 e tantos mil habitantes. É um lugar que você tem uma demanda imensa, o pessoal trabalha sob pressão, então, e a gente não tem a possibilidade de oferecer. Se você trabalhar sábado à noite, eu vou conseguir te pagar um pouco mais, eu vou conseguir ter uma segurança melhor. Então, são vários fatores, não é um problema só que isso acontece. Nós estamos tentando redesenhar, ver como é que a gente suplanta isso, porque nós sabemos que é populacional, quer dizer, quanto maior a população, maior a demanda, e a gente tem que organizar esse atendimento. Mas, seguramente, o mercado ficou muito complicado de contratação por causa da pandemia, que eu falei. Muita gente, por exemplo, anestesista, você não achar mais anestesista, todos viraram intensivista. Por quê? Porque estavam ganhando o dobro do que costumavam ganhar. Agora a coisa está amenizando, talvez nos permita
a volta à normalidade, a gente consiga repor isso. Com esses pediatras que nós conseguimos puxar do concurso, já deve amenizar. Mas, infelizmente, eu tenho que ser sincero aqui. O que é amenizar? Talvez os lugares mais críticos você demore mais tempo para amenizar. Que são os mais difíceis. Eu não posso obrigar ninguém no lugar que ele não queira ficar. Até isso a gente tem algum grau. Nós criamos um ambiente de uma estrutura de quarto, tudo, para a polícia municipal, guarda municipal, nos dá um reforço nesses locais, porque a presença dele já é interessante. Até isso nós temos imensa dificuldade. Para vocês terem uma ideia, e desculpa a sinceridade aqui, mas outro dia nós estávamos discutindo, que para mim foi surpresa, roubaram todas as torneiras metálicas do Campo Grande. Você vai ver para fazer cachimbo de crack. Precisamos botar torneira plástica, sifão de sanitário, de pia. Então é um negócio complicado para você administrar. Isso assusta. Teve uma médica que teve o carro dela arriscado todinho quando ela saiu do plantão. Isso, todo mundo entra em pânico. Essas notícias, infelizmente, correm. Você sabe que é exceção. A imensa maioria da população precisa daquilo, ajuda, é simpático, tolera as dificuldades, espera, tudo isso. Mas é complicado. Então, essa reposição, a gente vai ter que ter um desenho para a gente poder conviver com isso de uma maneira mais saudável. Mas é importantíssimo a gente começar a entrar nessa rotina e começar a rever tudo isso daí. Obrigado, presidente. Secretário, o senhor tem a palavra. Eu acho que eu gostaria até de falar, quando nós estamos falando de reforma estruturante, quando eu encontrei a secretaria, gostei de todo mundo, mas tinha que fazer algumas trocas. E nessas trocas, a Deise veio para ser diretora de saúde, ela fazia um trabalho muito bom na Sudoeste, estava se aposentando, eu convidei, ela falou não, depois ela aceitou, e eu achei que foi uma grande aquisição na diretoria. Depois veio a Rose, que eu trouxe também da Unicamp, em relação a custos, a uma craque em custos, e agora nós estamos a coordenadora, a diretora de administração, que começou essa semana. Ela tem 15 anos de vice-diretora-geral da Universidade de Administração, mais 15 anos de diretora-geral de administração, se aposentou, então eu acho que é uma pessoa que vai nos acrescentar muito. E então esses problemas aí eu espero que a gente amenize muito. Eu acho que realmente vocês têm razão quando vocês fazem crítica. Mas de qualquer maneira essa reestruturação está envolvendo pessoas e está envolvendo diretorias. André, nós não vamos trocar, eu garanto aqui publicamente, então é tranquilo. Agradecer, né? Não, vai dar briga, André, fica tranquila, viu? A pergunta do vereador Cecílio, que acho que não foi respondida, se o agendamento está aberto o tempo inteiro, não está. Quando chega a dose de vacina, a gente vê o número de doses que chegaram e abre o número de vagas de acordo com o número de doses, e não chega muita vacina, não. Então, a gente fica nessa dependência. Agora, para adolescente, por exemplo, a gente está sem dose. Deve abrir a semana que vem novamente. Queria só fazer um comentário que eu estou sempre fortemente cobrado pelo meu pessoal de assessoria, que é um projeto que nos traz bastante orgulho e espero que seja bastante efetivo, provocado pela Secretaria de Saúde. O Dr. Laíra é um defensor e todos trabalhando junto, que é a nossa área de recuperação pós-Covid. Isso. Ontem fomos ao Ouro Verde, visitamos lá, praticamente o pessoal já está sendo reposto. Nós temos uma idade, estou passando até em primeira mão, porque eu fiquei sabendo disso agora. Provavelmente no meio de outubro, nós já estamos com todos os equipamentos necessários comprados, o RH refeito, e vamos começar a fazer o atendimento. Está sendo montado como provavelmente as UBSs vão encaminhar para uma equipe de especialistas, já meio triado. Quais são os especialistas? Multidisciplinar. Neuro, cardiologista, pneumo, clínico geral e fisioterapeuta. Então, vai ser encaminhado, vai fazer a triagem, vai ser indicação e vai ser proposto o tratamento lá dentro. Com uma capacidade, esperamos que possa, de novembro, de 3.000 e poucos atendimentos mês. Isso vai ser feito dentro do Hospital Ouro Verde. Muito bem, presidente. Importante essas ações, né? Campinas protagonizando sempre, né, na área de saúde, enfim.
Temos aí o exemplo da vacinação, seguido por outros municípios. Isso nos deixa muito orgulhosos. Eu vou passar agora para o amigo Jair da Farmácia para que ele possa fazer aí os seus questionamentos. Boa tarde, presidente Paulo, secretários, os vereadores e vereadoras. Eu gostaria de saber, o doutor Sérgio, como estão os agendamentos e as realizações dos exames e também as cirurgias sobre catarata. As cirurgias de catarata, elas continuam sendo feitas, viu? Nós pretendemos aumentar esse movimento. Eu estou com uma fila de catarata, cirurgia de otorrino, oftalmologia, 170 cirurgias. Ah, perdão, cortei, né? Você estava fazendo a pergunta. Ele acabou já. Então tá bom. Passa, assim, se o senhor puder passar, até era uma curiosidade minha aqui, quando falou das cirurgias eletivas, né, aquelas que foram feitas, eu tinha um questionamento, mas pelo adiantado hora a gente não vai conseguir. Mas se puder passar das oftalmológicas, fazer uma descrição daquilo que está sendo feito, eu acho que já dá um cenário mais ou menos de tudo que tem sido feito pela Secretaria e pela Rede Mário Gatti. Vou falar rapidamente uma coisa que chamou atenção. Nós temos um cadastro, uma plataforma CDR, que é o Cadastro de Demanda Reprimida. E esse cadastro tem uma característica: o paciente entra e a gente não consegue tirá-lo desse cadastro. Então, o que acontece? Ou ele é operado, ou ele desiste, ou eventualmente, sei lá, falece, alguma coisa. Então, quando você fala em cirurgia oftalmológica, eu tenho nesse cadastro 1.333 pacientes. Quando eu vou checar os pacientes, no Hospital Ouro Verde, isso daqui é a estatística do Ouro Verde e do Mário Gatti, nós estamos afinando, mas não tem oftalmo no Mário Gatti. Então, eu tenho 170 procedimentos para fazer, de uma lista de 1.333. Daí a importância da gente fazer a fila única, para saber a realidade da coisa. Então, eu tenho 170 cirurgias oftalmológicas em fila, otorrino 270, vascular 196, geralmente são varizes, a parte venosa, urologia 185, sendo que RTU de próstata quase 60, esperando. Por isso que a gente está pensando em fazer o mutirão, mas além do mutirão, nós estamos deixando sábados para as especialidades, para cada uma pega um sábado e dá uma adiantada, não chega a ser um mutirão, mas ele funciona. Então, nós estamos usando tudo o que é possível, lógico, dentro do nosso limite de pessoal e de... Às vezes, você tem pessoal, você tem o anestesista, tem o cirurgião e não tem leito para rodar, não temos leito suficiente, porque você não pode tirar o pessoal para o hospital. Então, eu acho assim, a otorrino e a oftalmo, eu acho que vão ser a resolução muito rápida, porque a hora que eu liberar a área de cirurgia ambulatorial do Hospital Ouro Verde, eu vou direcionar essas duas especialidades, e são cirurgias com rendimento alto, você consegue fazer 15, 20 por dia. Então, a gente consegue andar com a fila com rapidez. Obrigado, presidente. Vou agora abrir a palavra ao vereador Rodrigo da Farmadic para que ele faça os seus questionamentos. Boa tarde, vereador, presidente Paulo Haddad. Cumprimentar aqui o meu colega vereador Cecílio Santos, vereadora Mariana. Estamos aqui desde cedo, né? Desde as 8 horas passamos aqui, vereador Paulo Haddad, com 5 audiências públicas e uma maratona, e conseguimos dar seguimento e andamento nessas audiências, até porque é obrigatório para o cumprimento da legislativo. Um cumprimento especial também ao meu colega vereador Jair da Farmácia. E eu acho que mais do que especial, um cumprimento aí ao secretário Dr. Lair, Dr. Sérgio, a doutora Andréia, no qual tenho muita admiração. Acompanho desde o ano passado, eu vi o trabalho que foi feito do Departamento de Vigilância e Saúde, Vigilância Sanitária. Acompanhava muito o trabalho à frente, juntamente com o prefeito Jonas, agora com o prefeito Dário. Acho que todas as diretrizes e as medidas adotadas foram acertadas, né? Alguns dizem polêmicas, mas foram técnicas. Eu acho que não tem medida polêmica. A medida que tem que ser tomada e pronto. Nós temos que priorizar aí e tomar decisões para poder resguardar a saúde da população da cidade de Campinas. Eu até
procurei o vereador Paulo Haddad como nosso presidente da Comissão de Política Social e Saúde e sugeri para que nessa reunião nós tivéssemos esse debate aqui, principalmente quanto às cirurgias eletivas. Todos os temas aqui são pertinentes e importantes a ser debatidos, né? Mas a minha pauta em especial era essa e também dos demais vereadores, e aí acabou que nós estamos aqui hoje debatendo. Eu acho que eu fiquei com uma grata surpresa de saber desse projeto de ter a fila única. Me lembro que até a vereadora Mariana, ela tentou, né, fazer um projeto de lei, acabou não avançando isso, que era para criar acho que a fila única, acho que era até esse o nome do projeto, né? E isso é um projeto, acho que nós temos que dar parabéns ao nosso prefeito, Dr. Dário, através da Secretaria de Saúde, está propondo isso, que eu acho que é importante nós termos a fila única. Aí não sei se cabe, mas talvez a gente ter também uma fila única para exames. Eu não sei se cabe isso, porque também, assim como as cirurgias, os exames também, a priorização deles é de acordo com a gravidade e o processo clínico do paciente, né? A sintomatologia clínica. Quanto às cirurgias eletivas, aí o vereador Jair tocou no assunto que eu queria entrar também, né? Que era da cirurgia de cataratas. Chegou um dado momento do município de Campinas que praticamente nós tínhamos zerado as cirurgias de catarata, e por advento aí da pandemia nos trouxe várias adversidades, e uma delas foi a suspensão dessas cirurgias. Uma dúvida que nós podemos talvez sanar aqui agora como que é feito esse direcionamento de cirurgias de uma maneira geral? Porque teve um paciente que me procurou, ele está desde março do ano passado, coincidentemente, desde quando se iniciou a pandemia, com uma cirurgia de catarata, no qual ele foi direcionado para um conveniado, para a PUC, para o Hospital da PUC. Eu até achei surpreso, porque as cirurgias estavam todas sendo realizadas no Hospital Ouro Verde, e também não era mais aquela demanda. Você nunca vai zerar a fila, né? Porque sempre tem paciente precisando, sempre vai aparecer outros pacientes necessitando de cirurgia de catarata. É uma coisa da senilidade, com o avançar da idade, é natural que isso sempre tenha demanda, né? Como que é feito essa triagem, esse direcionamento, se ele é direcionado para um próprio municipal, para a rede Mário Gatti, ou para a PUC, ou para o hospital, não sei se o Penido também, o Penido tem esse convênio para as cirurgias oftalmológicas, como que é feito? Se uma vez, como ele já foi direcionado, se ele pode voltar a ser no momento de um mutirão, por exemplo, né? Vamos fazer um mutirão de cirurgias de cataratas. Aí talvez ele não seja incluído nesse mutirão porque ele já foi direcionado para o hospital da PUC. Se ele teria condições, ou ele mesmo teria que buscar a secretaria, ou a secretaria vai buscar essa informação e vai chamar ele para tirar ele daquela espera do que está no hospital conveniado. E, por fim, eu gostaria de saber como está a relação agora com o AME, com o Ambulatório Médico de Especialidades, que é com a notícia de que ele retomou os agendamentos de consultas e de procedimentos. Até assim como quando ele iniciou as atividades, eu tomei a liberdade de alguns pacientes que me procuravam na farmácia com uma prescrição do ambulatório do AME. Eu questionava, ele falou, mas como que o senhor chegou lá? Ele falou, olha, eu fui no posto do Centro de Saúde, e ele fui encaminhado para lá. Eu falei, quanto tempo demorou isso? Entre a consulta, encaminhamento e ele realizar o procedimento? Não demorou muito, não, foi uns 10, 15 dias. Então, isso é um tempo mais do que razoável, né? Então, uma coisa que nós sempre reclamamos e questionamos muito era a demora no encaminhamento para a especialidade e, posteriormente, ainda para realizar o procedimento. Isso estava sendo praticamente, pelo menos pelo AME, do que eu tive notícia, ele tem dado suporte, aí pelo menos estava dando conta e ajudando muito a Secretaria de Saúde de Campinas nessa situação, por conta de, além de fazer o atendimento da especialidade, realiza procedimentos lá. Então, gostaria de saber se já retomou, se tem uma perspectiva de que volte já dentro da normalidade esses encaminhamentos. Obrigado, vereador Rodrigo da Farmadic. Eu vou passar a palavra para o nosso secretário, doutor Lair, para que ele possa responder aos seus questionamentos. Sua pergunta é super boa, viu? Porque
eu falei anteriormente, assim, essa fila a gente realmente não tem domínio sobre ela. Existe uma cota no hospital conveniado, existe um ambulatório dentro do Mário Gatti, que tem a sua própria demanda, o AME é uma coisa complicada, essa relação, mas, de modo geral, ela fornece, a DRS fornece ao município uma cota, um número. Isso daí, quem faz essa regulação é dentro da diretoria de saúde. E é uma coisa que tem hora que estão operando muito, tem hora que não chega ninguém para operar. Sabe uma coisa que falta uma direção? Então, por isso que eu acho que a Érica vai me passar um projeto em, no máximo, 2 a 3 semanas, no sentido de unificar. Eu acho que eu não consegui pôr a minha ideia, mas quando eu falo regulação, eu não imagino mais uma regulação de transportar paciente numa ambulância. Eu acho que regulação é uma coisa inteligente dentro da área da saúde. Por exemplo, exames de alta complexidade, ela tem que ser regulada pela regulação. Ou seja, se é uma hérnia de disco com déficit motor, essa é uma urgência que tem que fazer amanhã. Mas se for uma coisa que faz 15 anos que dói a coluna, ela pode ir numa outra fase. Então, precisa ter um órgão inteligente dentro da área da saúde, para fazer isso daí que você falou. O problema é que essa coisa irregular, essa demanda, tanto da realização do procedimento, como a demanda de encaminhar, ela gera uma ociosidade enorme dentro da rede. Enorme. Por isso, quando eu falo regulação, nós temos que tirar essa ideia da regulação, só coisa hospitalar, só essa coisa. Regulação é transporte de doente crônico para outras instituições. É, por exemplo, você checar que numa instituição tem 30, 40 doentes para fazer uma cardiopatia isquêmica, no sentido de você achar vaga em São Paulo, no Hospital de São Paulo, e conseguir vaga para fazer esses procedimentos, não deixar o paciente esperando em porta. Está na hora da gente montar uma estrutura inteligente, pensante. Entendeu? E quando eu falo regulação, é isso. Então, por isso que talvez essa seja a minha... Acho que, sério, não quero ter falta de modéstia, mas talvez seja a minha melhor ideia em relação à saúde que eu tenho para Campinas. É uma estrutura pensante, não de poder, mas pensante. Permite, presidente? Faltou um item que eu acabei esquecendo de fazer o questionamento, até por conta de caiu na gestão do secretário agora e vai ser o responsável por, obviamente, tomar essa decisão. É sabido, né, de que a estrutura da Secretaria de Saúde sempre teve, em dado momento de necessidade, algum déficit de UTI hospitalar. A gente já teve, inclusive, cobranças aqui do Legislativo e até da imprensa de sempre... fora o período pandêmico, né, sempre teve uma ou outra ocasião necessidade de regulação de leitos de UTI que muitas vezes não chegou a superlotar. Nós tivemos um aumento, inclusive, com hospitais conveniados e também nos próprios municipais, aumentamos muito o número de leitos de UTI do Hospital Ouro Verde, agora até para atender a demanda de Covid. Está sendo desmobilizado esses leitos, mas não que eles estão sendo vamos dizer, desativados, eles estão sendo utilizados agora para outra finalidade, para demandas de outras cirurgias, né? Eu acho que assim, isso é como uma sugestão, para que o município ele tenha passado esse momento mais difícil, depois nós não sabemos quando vai ser o fim desse período pandêmico, para que a gente tenha uma oferta maior de leitos de UTI. Nós tivemos que aumentar essa estrutura, que a gente não desmobilize todos eles assim quando a gente passar. Então, não é um questionamento, até uma sugestão que a gente consiga fazer esse levantamento. É evidente que tem um custo, né, operacional de você manter um leito de UTI, até por conta do Hospital Ouro Verde, nós sabemos que
a gestão dele é feita pela rede, mas ela é contratado os serviços, né? É difícil você também ter uma quantidade de leito ocioso e você está mantendo ele lá, mas pelo menos a gente tem manter uma capacidade que, em um dado momento necessário, a gente consiga fazer uma oferta rápida de leito de UTI para que a gente não tenha ninguém esperando vaga. Tá. Só para as pessoas terem ideia, os leitos que foram habilitados, porque muitos deles não foram habilitados também pelo Ministério da Saúde, esse dinheiro é repassado em torno de R$ 1.600 e todos os leitos que nós contratamos eram por volta de 2.460. Então, isso ocorria um grande déficit para o município, e eu queria deixar assim, porque o Dário em nenhum momento colocou o problema dinheiro no nosso como um empecilho da gente abrir. Na verdade, nesse final, quando foi em março, abril, nós não conseguimos abrir mais coisa, porque não tinha espaço físico e não tinha mão de obra. Bom, passado isso, eu também acho que falta um pouco de leitos de UTI na cidade. Nós já, no nosso convênio que nós temos com a Irmandade, nós aumentamos em 4 leitos de UTI perene. E essa estruturação do Hospital Mário Gatti, eu acho que existe até um foco do pessoal do Hospital Mário Gatti ter uma visão um pouco mais direcionada, às vezes, para a emergência, que é uma coisa importante na cidade, urgência e emergência. Ele já tem essa vocação, mas talvez reforçar essa vocação, e talvez o Hospital Mário Gatti tenha mais essa coisa, às vezes, de procedimentos mais eletivos. A gente precisa tornar os hospitais com uma vocação um pouco mais definida. Essa é uma coisa importante que se faz assim do ponto de vista de gestão. Mas a ideia é que seja aberto um pouco mais de leitos mesmo de UTI, porque existe realmente esse déficit. Foi contratado também mais 2 leitos na UTI, a PUC é um grande parceiro nosso, do ponto de vista de procedimentos de alta complexidade. Então, porque a cidade, no fundo, está crescendo, né? Claramente, pelo número de vacinações, esses dados do IBGE de 2010, eles não são verdadeiros, né? Só para complementar rapidinho, eu sei que o tempo está... Seguinte, nós estamos... A UTI, por exemplo, do Mário Gatti, que ele falou, a tendência é fazer os 2 hospitais, exatamente o que ele disse, ter prioridade, o que é a vocação de cada um deles. Usar alta complexidade no Mário Gatti e média complexidade e, eventualmente, alta em algumas especialidades no Ouro Verde. A ideia também, nós aumentamos a UTI não Covid, nós já estamos organizando para que 6 leitos fiquem cirúrgicos, que é um grande empecilho de agendar cirurgia de grande porte. Então, algumas mudanças estão sendo feitas, mas a demanda é crescente, então não sai da ideia, você tem que ter uma correlação entre o que você consegue fazer e o número de leitos da UTI. Tem um limite físico, lógico. Então, mas por hora a ideia realmente é essa, mas precisa esperar um pouquinho mais para frente para a gente conseguir acertar. Nós não, hein, Sérgio, nós não demos a devida notícia, mas, por exemplo, vai haver um hospital pediátrico na cidade. Não havia esse hospital que tinha uma vocação para pediatria. Então, esse hospital, o Mário Gatinho, é uma certeza. O ano que vem, com certeza, ele começará a funcionar. E nesse ínterim de transferir a pediatria do Hospital Mário Gatti, vai sobrar espaço no Hospital Mário Gatti. Então, toda essa reestruturação ela está sendo pensada. Mas você tem razão quando você fala mesmo assim. Eu acho que é uma cidade que comporta um pouco mais leito de UTI, principalmente para procedimentos. Né? Na verdade, demanda mais explicações até, né? Porque nós estamos com o tempo aqui restrito, mas o hospital pediátrico, no devido momento, que nós vamos ter que falar sobre ele, e a mudança dele para o Hospital Amoreiras, no Mário Gatti Amoreiras, vai abrir o 4º andar e liberar o centro cirúrgico, pronto-socorro pediátrico. Então, a ideia é ocupar o 4º andar do Hospital Mário Gatti, com adulto, lógico, e ampliar o pronto-socorro adulto, na área física que nós teremos. E já prevendo um espacinho dessa ampliação para a parte pulmonar, para a parte respiratória, perene. Então, mas isso, acho que ainda temos tempo de planejar e divulgar depois, com o devido momento. Muito obrigado. O vereador Cecílio soprou aqui mais uma pergunta, eu vou pedir para André. Ele quer que fale um pouquinho sobre o enfrentamento da dengue
E eu me senti contemplado com todos os questionamentos e as respostas. Eu tinha aqui algumas perguntas, mas eu vou dar uma amenizada aqui. E vou deixar 2 questionamentos para o, se me permite, o meu secretário de saúde, ou o nosso secretário de saúde, Lair, falar sobre uma matéria que saiu no Correio, que o nosso ministro da Saúde é bem a cara do nosso governo federal. Ele afirmou categoricamente que até o final do ano nós iríamos tirar a máscara. A gente ficaria sem máscara. Não sei que máscara que ele falou, mas enfim, né? Ele se reportou a isso. E a gente tem exaustivamente, né, Mariana, brigado aqui por posicionamentos que sejam contundentes no enfrentamento à pandemia, seja distanciamento, medidas, né, sanitárias aí, de lavar as mãos, enfim, que a gente possa ter um pessoal focado nisso, e isso é que tem dado resultado, trazido resultado. E, por derradeiro, secretário, como o senhor bem disse, que foi muito questionado quando aqui esteve e falou que nós teríamos aí, em setembro, né, uma situação melhor, né, haja vista todas as medidas sanitárias, tudo que vocês iam colocando em prática. E fica aqui o segundo questionamento. O pior já passou? Nós não teremos essa tão temida terceira onda? Diretora Andréia, para responder a pergunta do nobre vereador Cecílio Santos. Cecílio, nós voltamos para o radar da dengue, né? Na verdade, hoje de manhã a gente teve uma capacitação promovida pela Secretaria de Estado, e a gente está bastante preocupado, na verdade, não só com a dengue, mas com o chikungunya, né, que é uma doença também transmitida pelo Aedes aegypti, bastante grave e que está bem importante na Baixada Santista. Então, até se você lesse meu WhatsApp para a equipe hoje, eu disse, pessoal, vamos voltar ao radar, porque o negócio talvez não seja nada tranquilo. Voltar ao radar no sentido da equipe se mobilizar mais, mas a gente não parou os trabalhos de dengue em nenhum momento, não é nem de dengue, né? São as arboviroses, controle de criador, o uso de larvicida, nebulização quando necessário, foi feito o ano inteiro. Isso, inclusive, foi uma das questões bastante divergentes dentro do departamento, porque alguns defendiam que, por conta da pandemia, a gente devia parar a ação de dengue. E eu, como trabalho há muito tempo com dengue, como vocês sabem, eu fui absolutamente contra, então a gente manteve, não teve transmissão também de Covid entre nenhum dos nossos funcionários. Mas há uma preocupação, principalmente no contexto de co-circulação entre Covid-19 e chikungunya e, eventualmente, dengue. Então, a gente vai fazer uma capacitação em novembro para a preparação da rede de assistência, começar a pensar, aumentar também o que a gente chama a sensibilidade do sistema, para começarem de novo a pensar, será que não é dengue, será que não é chikungunya? Quando a gente tem grandes epidemias, né, no caso a pandemia, há uma tendência das pessoas acharem que tudo é Covid. Então, isso acaba confundindo um pouco. Então, por isso que eu quero, aí, pelo menos a cada 10 exames ou algo sugestivo, a gente peça pelo menos um de dengue ou chikungunya. Então, há uma preocupação, sim, com a volta e com a co-circulação de duas epidemias. Muito obrigado. Registrar aqui a presença do amigo, vereador Luiz Carlos Rossini, líder de governo, já com compromisso de estamos encerrando, o vereador tem aqui uma agenda e o nosso tempo já se esgotou. Secretário, os 2 questionamentos meus, se o senhor puder responder, eu agradeço. É da minha natureza não ficar em cima do muro, então vou responder. Por isso que eu perguntei, secretário. Se é uma coisa que eu admiro no senhor, é a sinceridade. Eu acho que se nós tivéssemos comprado aquela vacina um mês antes e nós tivéssemos uma orientação federal desde o começo,
seguramente nós teríamos menos de 200 mil mortes no Brasil. Seguramente. E eu acho que esse conflito ela foi muito prejudicial à população brasileira. Nesse momento, nós também vivemos o conflito da Pfizer para a terceira dose, que é uma coisa complicada de administrar. E em relação à máscara, eu acho que esse ano a gente não tira a máscara. Ninguém mais está mais cheio de máscara que eu. Porque como eu estou trabalhando, eu imagino o Estênio, todo mundo trabalhando lá, às vezes comendo. Ninguém usa mais máscara que nós. Eu não aguento mais máscara, assim. No meu carro deve ter umas 200 máscaras, mais ou menos. Mas eu acho que esse ano nós não escaparemos da máscara. Eu acho que... E respondendo já a história da terceira onda, eu não acredito que haverá terceira onda. Pode até estar muito enganado, mas eu não acredito que haverá terceira onda. Acho que a vacinação no Brasil... ela é espetacular, particularmente Campinas, não é porque nós estamos na frente, né? Andréia, Sérgio, todo mundo aí. Nós somos muito felizes nas nossas pontuações em relação à vacina, sim. Eu me lembro numa discussão ferrenha sobre o uso da vacina que era a Janssen, e nós fizemos, principalmente nos moradores de rua, profissionais do sexo e pessoas que a gente tinha dificuldade. Quer dizer, e lá no começo, todas aquelas pessoas em instituições de longa permanência. Sinceramente, eu acho que Campinas, a quantidade de elogios que a gente recebe, toda a administração em relação ao agendamento e à vacinação, eu sinceramente, assim, é uma pena que nós vamos ter que entrar vacinando esse começo de 2022. Porque isso atrapalha muito o fluxo dentro dos centros de saúde, ocupa uma energia enorme, mas eu acho que não virá a terceira onda. Acho que a nossa vacinação, particularmente Campinas, ela será perfeita, ela do ponto de vista de cobertura. Nós estamos organizando aí para a terceira dose, acho que muita gente, ou quase todo mundo acima de 50 anos, terá que tomar a terceira dose. Eu, particularmente, se dependesse exclusivamente de mim, eu faria toda a Coronavac na molecada acima de 6 anos. É uma vacina com tecnologia extremamente conhecida. Há mais de 40 anos existe a vacina com vírus morto ou vírus atenuado. Não existe nenhum motivo da gente estar preocupado de fazer vacina em adolescente. A Coronavac não existe. E eu não entendo muito por conta desse conflito. Assim, nós deveríamos gastar a Coronavac nos adolescentes e gastar essas outras vacinas com tecnologia que tem um estímulo diferente, ou a vacina heteróloga, que nós já fizemos uma parte de estímulo dos linfócitos B, linfócitos T por um tipo de vacina, fazer agora por um outro tipo de vacina, que são esses de RNA mensageiro. Então, eu fico uma pena esse conflito da gente não poder ter saído melhor. Estou falando agora como país, não só como Campinas, mas como um país nós poderíamos ter saído assim muito melhor, principalmente por conta da estrutura que o SUS comporta, do tempo da visão que as pessoas têm da saúde pública no Brasil. Felizmente, eu acho que esse conflito foi muito prejudicial à população. Secretário, eu poderia aqui pontuar também inúmeras ações da Secretaria, inúmeros questionamentos desses vereadores, que eu acho que eu posso falar que são parceiros. Nós tivemos o mesmo entendimento quando no enfrentamento dessa pandemia. Vou citar só um exemplo aqui, tratamento precoce. Nós não nos furtamos a debatê-lo e eu acho que com muita propriedade, né, e com muito subsídio, as coisas foram muito bem, né, tratadas aqui, a Mariana, o Cecílio, o Jair, enfim, nós tivemos correntes divergentes, mas nós não nos furtamos ao debate, né, com informações técnicas. Então, fica aqui... Eu até queria... É uma coisa muito interessante. Em março do ano passado, eu participei de um monte de discussões. A gente sabe que o remédio lá da tratamento precoce, a cloroquina, ela interfere num pH dentro da célula, ela muda o pH da célula e o vírus tem dificuldade de replicar intracelular, que é onde o vírus faz.
como eu conheci a cloroquina há muitos anos, já tratei malária, tudo, eu sou um fã da cloroquina, sou um fã. E em março eu achava que ia ser a grande... isso, ia ter uma notoriedade, uma droga de que tinha 40, 50 anos. 2 meses depois, todos os trabalhos falaram contra. E aí ficaram os viúvos da cloroquina, né? Então, infelizmente, a cloroquina não vai. E ficaram os viúvos. E foi realmente uma coisa negacionista assim, imenso e atrapalhou. Mas eu acho que não foi só esse, mas foi, na verdade, o conflito entre o governo federal e os governos estaduais que eu acho que atrapalharam mais, e também um mês que eles antecederam de não comprar vacina. Bom, nosso tempo já se esgotou. Agradecer a presença da vereadora Mariana, do vereador Cecílio, do doutor Sérgio, do vereador Jair, do nosso secretário Lair e da nossa diretora Andréa. Agradecer a Bárbara, ao Lucas, ao Henry, aos nossos funcionários da TV Câmara que puderam fazer com que, ou proporcionaram, né, toda a estrutura para que essa reunião se realizasse. E fica aqui, por derradeiro, a minha consideração, o meu respeito, a minha solidariedade aos quase 590 mil mortos vítimas da Covid. Muito obrigado, está encerrado essa nossa reunião da Comissão de Política Social e Saúde. Encerrada a reunião da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara, dentro de instantes retornaremos ao vivo com a primeira parte da reunião ordinária. Já voltamos. TV Câmara, Campinas.